Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Hoje é noite de futebol, mas não é qualquer noite. Fortaleza e Vasco se enfrentam às 21h30, pelo Brasileirão, em um jogo que já começou muito antes de a bola rolar. O confronto, que seria apenas mais uma rodada, virou um espetáculo à parte depois das palavras polêmicas do técnico Martim Palermo, que conseguiu incendiar o ambiente ao disparar contra o gigante da colina. Palermo, técnico do Fortaleza, não teve papas na língua. Em entrevista coletiva, o argentino disse de forma cruel e arrogante que o Vasco é uma merda de time, que não tem qualidade, não tem elenco e que o Fortaleza é muito superior em todos os aspectos. A declaração caiu como uma bomba, deixando os torcedores vascaínos em pura fúria e transformando um jogo comum numa verdadeira guerra de orgulho e honra. Ele ainda foi além. Com um tom de soberba, afirmou que o Fortaleza vai passar o Vasco na tabela com o tempo e que hoje é dia de goleada. Palermo falou com tanta confiança que chegou a irritar até os neutros, aqueles que costumam evitar lado no futebol, mas que reconheceram o exagero e o desrespeito à história do clube cruzmaltino. O problema é que quando alguém mexe com o nome do Vasco, a resposta costuma vir pesada. E é justamente isso que está em jogo hoje à noite. Os jogadores do Vasco ouviram tudo, sentiram cada palavra como uma facada e prometeram entrar em campo com sangue nos olhos, dispostos a dar a resposta dentro das 4 linhas. Nos bastidores, a revolta é geral. Fontes internas revelam que o clima no vestiário do Vasco é de pura indignação. Houve reunião, discussão, e até mesmo palavras fortes dentro do grupo. Todos querem provar que o Vasco pode ser limitado, mas nunca será um time sem alma, como insinuou o argentino. Enquanto isso, o Fortaleza de Palermo vive um momento de ego e confiança. O treinador argentino parece ter incorporado um espírito de soberba que há muito não se via no futebol brasileiro. Ele diz que seu time é mais trabalhado, mais organizado e que o Vasco não tem padrão de jogo. Mas o futebol costuma castigar quem se acha demais. E é justamente isso que os vascaínos querem provar hoje, que o peso da camisa, a tradição e a força de um clube centenário falam mais alto do que qualquer frase de um treinador argentino cheio de arrogância. O mais impressionante é que Palermo não se limitou às palavras. Ele disse que o Fortaleza vai dar show e humilhar o Vasco diante de sua torcida. Uma frase dessas é um convite à revolta, e a torcida do Vasco, mesmo distante, promete fazer o Castelão sentir sua presença. Nas redes sociais, a provocação tomou conta. Torcedores do Fortaleza postam memes, brincam com a situação, dizendo que o jogo será um treino de luxo. Do outro lado, vascaínos respondem com raiva, lembrando dos momentos históricos do clube, dos títulos e da sua grandeza. O que Palermo talvez não entenda é que existem clubes que vão além do momento. O Vasco pode não estar no seu melhor ano, mas tem um peso histórico que nenhum outro time pode ignorar. E ao falar com tanto desrespeito, ele não só mexeu com jogadores, mas com milhões de corações vascaínos espalhados pelo Brasil. O discurso do técnico do Fortaleza transformou esse jogo num capítulo de guerra. Não é mais apenas sobre 3 pontos, é sobre orgulho, é sobre honra, é sobre fazer um treinador engolir suas próprias palavras. No Vasco, os jogadores sabem que hoje não há espaço para erro. Eles querem mostrar que a palavra mérito não é conquistada na boca, mas no campo, com suor e raça. Palermo talvez tenha esquecido que o futebol é feito de surpresas. E muitas vezes, quem entra de peito estufado, sai humilhado pelo destino. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Os dirigentes do Vasco evitaram responder publicamente, mas nos bastidores, a mensagem foi clara: deixem ele falar, a resposta virá em campo. O jogo desta noite já é considerado um dos mais esperados das últimas rodadas. A soberba de Palermo criou uma expectativa enorme e transformou o clima numa mistura de tensão e adrenalina. Os vascaínos querem calar o Castelão. Querem fazer o estádio,
lotado de tricolores, se transformar em um templo de silêncio diante da resposta de um time que, quando é desafiado, costuma ser letal. A história mostra: quem mexe com o Vasco, paga caro. Foi assim diversas vezes no passado, e pode muito bem se repetir hoje. O Clube Cruzmaltino tem essa alma guerreira, essa capacidade de ressurgir das cinzas quando todos duvidam. E a declaração de Palermo pode ter sido o combustível perfeito para uma noite épica. Dentro de São Januário, a palavra de ordem é respeito. Não importa o resultado final, o time quer lutar até o último minuto para defender o escudo que carrega uma história de luta e superação. Enquanto isso, Palermo sorri nas entrevistas, como se tivesse certeza de um futuro que o futebol não promete a ninguém. Essa confiança exagerada é o combustível do orgulho, mas também o veneno da derrota. A imprensa argentina repercutiu as palavras do treinador, e muitos criticaram o tom usado. Disseram que ele se deixou levar pelo ego e esqueceu que o respeito é parte fundamental do esporte. Palermo pode ser um ídolo como jogador, mas como técnico ele está aprendendo que o Brasileirão não é um campeonato qualquer. Aqui, quem desrespeita, cai rápido. O clima no Castelão será elétrico. De um lado, um treinador arrogante e cheio de confiança. Do outro, um clube histórico, ferido, mas orgulhoso, pronto para lutar. O futebol ama esse tipo de enredo. Quando a soberba se encontra com a raça, nasce uma noite inesquecível. E se o Vasco vencer, cada frase de Palermo vai ecoar como um eco de vergonha, um lembrete de que nunca se deve menosprezar um gigante. Por outro lado, se o Fortaleza confirmar a vitória, Palermo terá sua glória temporária, mas sabe que a chama da polêmica já está acesa e o respeito do Brasil não se conquista na base da ofensa. Não importa o placar, o jogo de hoje já é histórico. E isso porque um homem decidiu testar o limite da paciência de um clube com mais de um século de glórias. Hoje à noite, 21h30, o Castelão será palco de uma batalha de orgulho. E cada toque na bola será um grito de resposta ao argentino que decidiu brincar com a história. Palermo pode ter criado um monstro sem saber. O Vasco de hoje não joga apenas por pontos, joga por respeito, por nome e por sua torcida. Essa é a beleza e a crueldade do futebol: um dia você fala demais, e no outro é o adversário que te faz engolir cada palavra. Se o Vasco der a resposta em campo, essa noite de 15 de outubro de 2025 vai entrar para a história como o dia em que a soberba argentina caiu diante da raça cruzmaltina. E talvez, quando o apito final soar, Martim Palermo finalmente entenda que existem clubes que não se zombam, não se diminuem, e que o Vasco da Gama é um deles. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!